num improviso para termos um tempo essa noite como igreja. Sabemos que não é o ideal, mas esperamos que todos que possam estar assistindo possam aprender da palavra do Senhor. Na verdade, a ideia era outra para hoje à noite. Queria realmente passar e ainda vou sugerir, na verdade, um vídeo que das várias pregações do pastor Nicodemo sobre o profeta Amós, que é o profeta que nós estamos estudando. Por acaso encontrei ontem, vendo alguns materiais, descobri que ele tem uma série também em Amós. Mas hoje, nesse tempo nosso aqui, eu quero entrar realmente em um estudo onde tem mais segurança, porque Amós realmente quero deixar para o nosso tempo na igreja. Aqui vamos a trabalhar com alguém que nós já conhecemos, pelo menos eu conheço bastante, que é Judas. Então, se você tem a sua Bíblia, aí por favor abra na carta de Judas. É uma pequena carta, eu creio que alguns já estudaram, alguns dos jovens já estudaram comigo na classe. Ainda não preguei nenhuma vez na igreja na carta de Judas. Então aproveito essa noite para nós trabalharmos. E vamos trabalhar, na verdade, só o verso 1. Então, se você já abriu aí, pode pegar Judas, e eu vou ler aqui o verso 1, e diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então, para que a gente possa entender um pouco toda a carta, toda a trajetória de Judas, no sentido do que ele pretendia, lembrando, depois a gente vai falar um pouco sobre quem é Judas, mas a ideia geral na carta realmente é um apelo aos fiéis, ou seja, aos crentes, né? É uma mensagem, é uma carta escrita com esse tom de realmente chamar a atenção, chamar as pessoas da igreja para defenderem a fé consumada. Está usando essa expressão, fé consumada, no sentido, na verdade, daquilo que ele vai falar no verso 3, que é de batalhar diligentemente pela fé, uma vez consumada. Então, no verso 3, quando a gente estuda, a gente vai ver que a ideia da palavra, uma vez por todas, foi dada realmente a ideia de que a Bíblia e fé nesse sentido aqui é a fé cristã, é o conjunto de doutrinas, não propriamente a fé de salvação, mas o conjunto das verdades cristãs, elas já foram totalizadas. Nós não precisamos de mais nenhum outro livro além dos 66 que nós temos, são aqueles que Deus nos deu, então por isso dizemos a fé consumada. A razão disso é por causa da infiltração do ensino herético nas igrejas, ou seja, Judas está atento à sua realidade, à realidade das igrejas, sabendo que pessoas trouxeram um ensino herético com relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo, ao seu ministério de salvação, a sua própria questão de salvação, como ser salvo, e principalmente as questões de vida, a relação da vida com a doutrina. Então esse é o ensino herético que está lá. E ele enfatiza o juízo de Deus sobre esses falsos mestres. E além disso, realmente a perseverança dos santos na prática da verdade. Então, os 25 versículos de Judas têm essa preocupação de mostrar o juízo que Deus trará sobre esses falsos mestres. Vai se basear muito naquilo que foi o Antigo Testamento, bases do passado, para testificar o presente, que nós também queremos até os dias de hoje. Mas também com um tom pastoral, Judas vai falar para os crentes para que eles possam perseverar na prática da verdade. Ele sabe que há muitos crentes que estão ali, estão sendo alguns iludidos, alguns tendo problemas na relação com essas pessoas. Então ele vai dizer para nós esse sentido de realmente perseverarmos na doutrina, na manutenção da verdade. Depois disso, claro, o que nos importa aqui são esses dois primeiros versículos. Na verdade, a gente vai trabalhar só o versículo 1, em que esse apelo que Judas nos faz, realmente ele vai fundamentar essa argumentação dele através da menção tripartida de privilégios e bênçãos, não é? Privilégios no verso 1 e bênçãos no verso 2. Mas o nosso tempo é curto, não é, para enfatizarmos os dois aspectos, por isso a gente vai ficar só com o verso 1. A primeira questão para nós é quem é Judas. Às vezes nós pensamos, já até se ouviu falar de alguns dizendo que foi Judas Iscariotes que escreveu antes de
de morrer? Obviamente que não. Há uma série de disputas a respeito de quem é esse Judas, será que foi um dos outros apóstolos, não é? Mas entendemos também que não é, embora exista um apóstolo descrito lá em Lucas capítulo 6 e Atos capítulo 1, que é o filho de Tiago, mas entendemos que não é essa pessoa aqui mencionada para nós. Existe um outro Judas, Barsabás, lá em Atos 15, também entendemos que provavelmente não seja essa pessoa. O mais provável, baseado em 1 Coríntios 9, 5, que é uma referência aos irmãos de Jesus, na verdade os meios irmãos, os filhos de José e de Maria, que trabalhavam com o Senhor Jesus, posteriormente o Senhor Jesus, e levavam as suas esposas. Então entendemos que o nosso Judas aqui é um daqueles irmãos que aparecem várias vezes nos evangelhos, acompanhando Maria, alguns deles, no caso aí Judas, também Tiago, que escreveu a outra carta. Entendemos dessa maneira que ele está aqui mencionado e que posteriormente, provavelmente a partir da ressurreição do Senhor Jesus, tanto Judas quanto Tiago se converteram. Se você quiser mais informações sobre a família de José e de Maria, em Mateus capítulo 3, verso 55, também vemos uma menção em João capítulo 7, verso 5, Atos 14, a menção a respeito desses irmãos de Jesus. Então Judas, para nós, podemos realmente pensar e perguntar como ele realmente chegou à conversão, embora nós não tenhamos nenhuma evidência nas escrituras do momento da conversão, como nós temos de outros, mas podemos pensar na ressurreição do Senhor Jesus, ou seja, quando Judas, Tiago e talvez os outros irmãos viram Jesus ressurreto, sabiam da sua morte, tinham dúvidas acerca até mesmo da questão mental, a questão de saúde emocional do Senhor Jesus durante aqueles 3 anos de ministério. Mas vemos então que Judas, ao ver Jesus ressurreto, então ele crê nas palavras de Jesus, entende Jesus como seu Senhor e Salvador. E é dessa maneira que nós podemos logo perceber que ele vai se referir, na verdade, a Jesus não como seu irmão ou como seu parente, mas ele traz o título de servo de Jesus. Ou seja, ele dá essa questão da sua humildade, se referindo a Jesus como seu Senhor nesse sentido, uma referência a Tiago, o seu irmão, já talvez porque Tiago já tinha uma notoriedade, já estava recebendo realmente a liderança da igreja em Jerusalém. Então percebemos nesse sentido que Judas é uma pessoa humilde, ele não traz para si qualquer peso de querer aparentar ser alguma coisa, de querer ter muitas luzes sobre si mesmo. Então isso é um bom exemplo para nós de entendermos o quanto é importante termos também como referência Judas nesse sentido de ser uma pessoa humilde, de ter realmente essa ideia da submissão, e na carta ele vai falar sobre isso, sobre submissão, versos 4, 17, 21, 25, ele vai falar dessa submissão ao Senhor Jesus, ele vai expressar gratidão a Jesus como seu Senhor, nos versos 24 e 25, então entramos agora naquilo que nós podemos chamar para nós da igreja, aquilo que Judas nos dá, dessa a tripartite ou a tríade de privilégios que nós temos, pelo fato de sermos da igreja do Senhor Jesus Cristo.